Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria no nosso coração de cada um de nós que faz parte da Igreja Plenitude do Senhor, que nós adentramos no seu lar ou no seu trabalho, ou aonde quer que você esteja, para transmitir a santa, maravilhosa e poderosa palavra do Senhor para abençoar a sua vida e a sua família, né? Nesta noite nós iremos fazer uma leitura bíblica que se encontra no Novo Testamento, no terceiro evangelho, que é o Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículo 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam se alistar, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo dela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enrolou o menino e o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles se hospedarem ali. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe disse: Não tenha medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal: vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a saber. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no seu coração. E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Queremos te agradecer, Senhor, pela tua graça e misericórdia de sempre falar conosco, de sempre nos dar uma palavra, Senhor, que vem de encontro às nossas necessidades, que fala conosco, que nos orienta, que algumas vezes nos exorta, que nos corrige, que busca nos colocar no caminho certo, no caminho de retidão, no caminho de verdade, de sinceridade e de bondade.
Que nesta noite também o Senhor se agracie de cada um de nós e fale poderosamente, e que o teu Espírito Santo possa agir nos nossos corações. É assim que nós te oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Hoje já 22 de dezembro de 2024. Estamos já bem próximos, não é, do Natal, essa data magna, especial. E como nós não vamos ter culto na terça-feira, né, no dia 24, que é a véspera, a passagem para o dia de Natal, então o Senhor colocou no meu coração para trazer hoje uma reflexão alusiva a este momento, né? Esta palavra, ela tem como tema que o nascimento de Jesus é o verdadeiro motivo de comemorarmos o Natal, né? O nascimento de Jesus é o Natal verdadeiro, né? A gente tem visto um grande apelo da mídia e do comércio para tornar o Natal simplesmente momentos de ceia, momento de comer muito chocolate, momento de dar presente, porque o comércio quer vender, né? O comércio quer faturar, mas com isso eles deixam para trás o verdadeiro sentido do Natal. Se você perguntar principalmente a crianças, o que é o Natal? O que foi que aconteceu no Natal? Ou o que é para acontecer no Natal? As respostas serão: é o dia de eu ganhar presente, é o dia de eu passear, é o dia de eu ir para a vovó, né? Então, as pessoas estão mais presas ao material do que ao espiritual. Então, nesta noite, eu quero trazer uma ministração que faz alusão ao verdadeiro sentido e o principal motivo do Natal, né? Para que crianças, adolescentes, jovens, adultos, todos possam colocar nas suas mentes o verdadeiro sentido do Natal. Queridos, esta mensagem que eu vou estar ministrando a partir deste momento é uma junção daquilo que está nos evangelhos, daqueles que relatam o nascimento de Jesus. Por exemplo, o livro de João, ele não relata o nascimento de Jesus. Ele já começa a trazer os relatos já a partir do momento da fase adulta de Jesus, do ministério de Jesus. Então, o que eu vou estar falando não está apenas no Evangelho de Lucas, mas também está nos demais evangelhos, tá bom? Então, o anjo Gabriel, ele foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia. Escutem bem. Que contexto era este que essas pessoas estavam vivendo? Eles estavam passando de um período chamado período interbíblico. Um período que durou cerca de 200 anos, onde as manifestações de Deus tinham se tornado dificílimas. Não se noticiava, não se tinha conhecimento
né, das ações de Deus sobre o seu povo. Se você observar na sua Bíblia, da passagem do Antigo Testamento para o Novo Testamento, eu acho que todas as Bíblias que eu já abri tem uma página branca no meio que separa, né? Então, muitos vão justificar que aquele período, aquela página em branco, foram os momentos em que Deus não estava se manifestando diretamente ao seu povo. Não que Deus seja ruim ou que Deus tivesse abandonado eles, mas na verdade é o próprio ser humano que se afasta de Deus. É o próprio ser humano que passa a não buscar mais a Deus. E começa a viver de forma autônoma, de forma independente, tomando suas próprias decisões, fazendo suas próprias escolhas, sem se atentar se aquilo realmente é a vontade de Deus. Se aquilo que aquela pessoa está praticando, está fazendo, realmente é aquilo que o Senhor quer para ela ou na sua vontade perfeita. Então, o próprio Deus silenciou e deixou. E aí chega este período. Não dá para cravar exatamente se o nascimento de Jesus ocorreu no ano 1 da presente era. Há historiadores que apontam que Jesus pode ter nascido 3 anos antes, ou seja, na era antes de Cristo. Mas são discussões teológicas que em nada vão alterar ou modificar o sentido daquilo que nós vamos estar falando aqui. Então, se ele nasceu entre 3 antes de Cristo ou 3 depois de Cristo, que é a média em que os teólogos apontam, né? Ou seja, um lapso de 6 anos, mas isso não vai alterar a história. São apenas discussões teológicas, históricas. O fato é que a Bíblia diz que o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem chamada Maria, que estava comprometida para casar com um homem descendente de Davi chamado José. E os dois eram israelitas. Então, o anjo disse a Maria: olha, você foi abençoada por Deus, né? Ora, quem não gostaria de ouvir um anjo, uma teofania, que é a manifestação de Deus, né? Você está vendo ali, ao contrário de orar, que muitas vezes você fala, mas você não tem a certeza se Deus está te ouvindo. E você não escuta claramente a voz. O seu ouvido não escuta, é a sua mente. É o seu pensamento. Que você deduz que você está ouvindo, que você está escutando, que você está recebendo uma mensagem da parte de Deus. Aqui não. Aqui era diferente. Ela estava vendo e estava ouvindo um anjo, um ser celestial falando com ela. Ora, em um período de mais de 200 anos, sem a manifestação de Deus, sem o surgimento de grandes profetas, a pessoa se depara com uma manifestação angelical e ainda dizendo: olha, você foi abençoada por Deus. Ou seja, quem é que não fica alegre? Quem não ficaria feliz, radiante, grata por saber que é abençoada por Deus? Neste mundo
que nós não temos garantia nenhuma, principalmente na cidade que nós moramos, cidade de Fortaleza, estado do Ceará, no Brasil. Nós saímos de casa para trabalhar e nós não temos certeza se vamos voltar, se vamos estar à noite com a nossa família, porque a violência é muito grande na nossa cidade, né? A gente muitas vezes acha que tem saúde e muitas vezes não tem. Facilmente uma pessoa tem um infarto, um AVC, né? Um ataque, uma parada cardíaca e vai embora. Então, esta mulher escuta que ela foi abençoada por Deus. Ela estava iniciando sua vida. Era jovem ainda. Ia se casar. Ia começar a construir a sua família. Maria era alguém que não tinha posses financeiras. Apesar de ser ela com José, descendente de rei, de Davi, mas não havia chegado até eles nenhuma herança, dinheiro, bens, posses, nada disso. Eles não exerciam nenhum cargo político na época. Eles não tinham notoriedade. Eles não eram pessoas respeitadas na cidade. Eram pessoas comuns, como qualquer outros. E aí a pessoa vai e escuta: olha, você é abençoada por Deus. Ora, a pessoa se alegra, diz: puxa vida, que coisa boa. Eu sou alguém jovem ainda. Estou começando a minha caminhada, vou me casar, vou trabalhar, vou ter uma vida, ter uma história. E eu escuto, não é do meu vizinho, não é da minha mãe. Eu escuto de um anjo, eu vejo o anjo, eu escuto ele, dizendo que eu sou abençoada por Deus, né? E aí, ele continua: você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ora, agora que a alegria aumenta. Porque se a gente fica feliz quando as bênçãos vêm para as nossas vidas, imagine a gente saber que os nossos filhos também serão abençoados, também serão prósperos, serão pessoas importantes, serão alguém que fará toda a diferença na vida de outras pessoas. E ela começa a refletir naquelas palavras: poxa, meu filho vai ser rei, ele vai herdar o trono de Davi, aquele que o próprio Deus diz para Davi, que se os teus sucessores andarem na minha presença, não lhe faltará sucessor no seu trono. E isso tinha sido paralisado. Israel se encontrava dominada. Eles tinham que pagar impostos para outras nações. O maior anseio daquelas pessoas era poderem terem a sua independência política, era poderem serem livres. E agora Maria escuta a frase que diz: olha, o que vai nascer de ti, ele vai ser grande, ele vai ser chamado Filho do Altíssimo, e ele vai reinar sobre o trono de Davi, seu pai. E o anjo continua: ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então, Maria pergunta para o anjo: mas como é que isso vai acontecer? Eu nunca tive relações, intimidade com nenhum homem. E aí o anjo responde: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também, o ente santo que há de nascer
será chamado filho de Deus. E aí, queridos, o anjo traz uma das frases mais poderosas de toda a Bíblia Sagrada. A resposta de Deus para Maria. O que era que Maria estava dizendo? Olha, isso é impossível de acontecer. Eu nunca tive intimidade com homem nenhum. Como é que eu vou ser mãe de rei? Como é que esse rei vai reinar eternamente se um ser humano só vive 100, 120 anos? Eu acho que o Senhor está me confundindo com alguém. Eu acho que é engano. Eu acho que você bateu na porta errada. E aí o anjo responde: para Deus nada é impossível. Aleluias. Escuta bem. A nossa vida, ela deve ser pautada neste versículo. Lucas capítulo 1, versículo 37. Que diz: porque para Deus nada é impossível. Se a gente conseguir vivenciar o que está escrito neste versículo, muita coisa vai mudar nas nossas vidas. Muitas coisas serão totalmente diferentes. Agora, nós não temos que só ler. Só ler por ler não faz efeito. Me desculpa se você crê assim. Não vou tentar ferir a sua fé, ou o que você acredita. Mas só a Bíblia aberta, no Salmo 23, no Salmo 91, ou neste versículo, ou em qualquer outro, não vai ter o poder de mudar a tua história, de mudar a tua vida, de trazer transformação para a tua família. Agora, você lê estes versículos, você lê estes salmos, você põe em prática, você acreditar, você colocar a sua fé, você trilhar os passos ali contidos, isso sim vai fazer a diferença na tua trajetória, nos teus sonhos e nos teus projetos. Queridos, quando Maria escuta aquilo, ela se agarra àquela palavra, ela crê, ela acredita, ela, entendi, é porque eu pensei que eu que ia fazer, eu pensei que era eu que ia dar os passos para que essa criança nascesse, eu pensei que era eu que ia antecipar a inseminação artificial in vitro, que só veio surgir vários anos depois. Mas eu compreendi, é Deus que vai fazer, é Ele que vai trazer à realidade aquilo que não existe, é Ele que vai operar aquilo que é impossível ao homem, ao ser humano, é Ele que vai trazer à existência aquilo que não existe. Eu compreendi. É Ele que vai romper a barreira da ciência. É Ele que vai romper a barreira do tempo. É Ele que vai romper a barreira da política, da ciência, da religião, dos tempos. Tá certo. Então, queridos e queridas, Maria se enche de fé. Ela acredita nas palavras daquele anjo. Pode ter certeza que muitas vezes a gente não vê o anjo, a gente não escuta ele falando, mas de outras formas Deus fala com a gente e a gente simplesmente não acredita. E a gente simplesmente
não se dá conta. Mas Maria acreditou. Maria creu. E aí, antes de se casarem, ela estava grávida pela ação do Espírito Santo. E José quis deixá-la. Mas, enquanto ele refletia sobre isso, lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: não tenha medo de receber Maria como sua esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Aleluias. Quem era convertido de verdade não sonhava na libertação política de Israel. Quem era convertido de verdade esperava pela libertação do pecado, da incredulidade, da falta de fé. Quem era convertido de verdade queria experimentar as multiplicações que Deus fez no deserto. Quem era convertido de verdade queria ver as águas de Mara, salobas, salgadas, se tornarem em águas próprias para o consumo. Quem era convertido de verdade queria ver um conjunto de roupa durar 40 anos, crescendo no corpo da pessoa. Quem era convertido de verdade queria ver o mar vermelho se abrindo. Sabe? Quem era convertido de verdade não estava preocupado com a política, quem era que ia ser rei, quem era que não era, quem estava dominando, qual era a moeda de Israel. Quem era convertido de verdade queria ver a coluna de fogo, queria ver a nuvem, sabe? Quem era convertido de verdade queria ver Deus castigando os inimigos, assim como fez com as 10 pragas do Egito. Quem era convertido de verdade queria ver o ímpio, o incrédulo, dizer: olha, esse Deus é mais poderoso do que os deuses do Egito. Pega este povo e vai embora, para bem longe de preferência. Quem era convertido de verdade queria ver um dia que não escurecia, para ver Deus dando vitória ao seu povo. Quem era convertido de verdade queria ver o maná caindo do céu, as cordonizes, queria ver a rocha jorrar água, queria ver os grandes sinais, queria ver os grandes profetas que foram usados maravilhosamente por Deus, os grandes sinais. Queria ver Deus dizer: olha, rei Ezequias, tu vai morrer, prepara a tua casa. E ele dizer: ó Senhor, eu andei nos teus caminhos, eu fiz a tua vontade, tudo que estava ao meu alcance eu fiz, então não me deixa morrer, me dá mais um tempo de vida. E o profeta fazer meia volta, dar um cavalo de pau e voltar para dizer: olha, Deus mandou te dizer que te ouviu e vai te dar mais 15 anos de vida. Aleluia. Então, essas pessoas queriam ver isso. Elas queriam ver os sinais de Deus. Até a jumenta falar. E tantas outras coisas. Um homem leproso, chamado Naamã, toma banho num rio que não era dos mais limpos. Ele até reclamou, mas não podia ser não, nos rios lá perto de casa, que são mais limpinhos. Que tem as águas mais cristalinas. E Deus ir lá e tornar a pele dele como a pele de uma criança. Este mesmo homem
Quem disse para ele que tinha profeta em Israel foi uma menina que tinha sido levada escrava para a casa dele. Essa menina poderia muito bem dizer: olha, eu estou nem aí, eu fiquei calada. Estou aqui como escrava, estou longe da minha família, estou longe dos meus pais. Eu tenho idade de estar brincando, de estar estudando, estou aqui servindo de empregada doméstica. Mas é isso que a presença de Deus faz na vida das pessoas. Elas não reclamam e não murmuram dos seus problemas, mas elas continuam fazendo o bem. Eu disse: olha, meu senhor, se você conhecesse o profeta que há em Israel, você iria ser curado de toda esta lepra. Sabe? E aí, queridos, José agora passa a crer e ter a mesma fé de Maria. Eles agora convergem para o mesmo propósito, para o mesmo objetivo, que era criarem, educarem, prepararem e darem toda a estrutura para que se cumprisse naquela criança tudo aquilo que o anjo tinha dito para Maria e agora também para José. E aí, eles foram para a Judéia, para a cidade de Davi chamada Belém, para esse alistamento das pessoas. E aí, queridos, chegou o tempo de Maria ter a criança. Escuta bem. A Bíblia diz que naquela cidade, isso é o texto bíblico que diz, não havia nenhuma hospedaria disponível. Ou seja, como muitas pessoas estavam indo cada um para suas cidades natais, estava tudo lotado as cidades. E os familiares, deles? Não era lá a cidade de Davi? Não era lá a cidade de José? Dos seus parentes, dos seus descendentes? Por que ninguém ofereceu uma casa para eles ficarem? Estranho isso, né? Porque muitas vezes, queridos, nem aqueles mais próximos estendem a mão para a gente. Às vezes vem a gente passando por luta, por dificuldade, mas não tem coragem de oferecer ajuda. Não tem coragem de dizer: olha, estou aqui à disposição. Se precisar de mim, pode contar comigo. Tem deles que às vezes se escondem para não ajudar. Fingem que não estão vendo. Mas nem isso entristeceu José e Maria. Eles procuraram um lugar para ali ela dar luz àquela criança. E o local foi uma manjedoura. Escuta bem. O Filho de Deus nasceu em um dos lugares mais sem estrutura que poderia existir, mas nos deixou lições preciosas. A gente não vê José ou Maria reclamando. Cadê os parentes? Cadê os familiares? Não. Eles fizeram o que estava ao alcance deles. Aconteceu da forma que Deus permitiu, sabe? E nos dá lições valiosíssimas, preciosas de humildade. É que pessoas, mesmo sem recursos financeiros, mesmo sem estarem em grandes centros, mas podem fazer grandes realizações e até mudar a história da humanidade. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante a noite. E aí o anjo do Senhor desceu
aonde eles estavam. E a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E eles ficaram cheios de grande temor. A gente precisa diferenciar temor de medo. Deus não quer que a gente tenha medo dele. Deus quer que a gente tenha temor, respeito por ele. Medo não. Deus quer ter intimidade com a gente. Ele quer se relacionar com a gente. Nós estamos aqui nesta terra em um estágio probatório, convivendo com pessoas parecidas com a gente. Às vezes com defeitos parecidos, às vezes com defeitos diferentes, ou defeitos que a gente julga serem maiores ou piores do que os nossos. Mas o intuito disso, porque todos nós somos a imagem e a semelhança de Deus. E o intuito desse estágio é a gente aprender a conviver com o nosso semelhante. É a gente poder entender os defeitos deles, as fraquezas. É a gente compreender os momentos de dificuldade. A gente poder conviver com pessoas quando elas estão alegres, quando estão tristes, quando estão saudáveis, quando estão doentes, quando estão com problemas, ou quando estão radiantes por conquistas. Para quê? Para que a gente possa saber se relacionar com Deus. E a gente precisa de tudo isso extrair lições. A gente precisa dar a nossa contribuição na vida delas. Assim como a gente também precisa receber a contribuição que elas têm a nos ofertar. Não há ninguém que seja tão sábio que não tenha ainda algo para aprender. E não há ninguém que não saiba nada que não possa ensinar algo a alguém. Então todos nós, os inteligentes, os sábios, os estudiosos, os que têm diploma ou não, têm algo a aprender, mas também têm algo a ensinar. E cabe a gente identificar, e cabe a gente receber o que as pessoas têm para nos oferecer. E aí o anjo disse: olha, não tenha medo. Eu estou aqui para lhe trazer boa nova para todo o povo. É que hoje nasceu o Salvador, que é o Cristo o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança em uma manjedoura. Ali, queridos, era a melhor notícia que eles poderiam ouvir. Então, a melhor notícia, a melhor coisa no Natal não é a gente ganhar presente. Não são as ceias fartas, né? Mas é a presença de Jesus nas nossas vidas. Isso sim vai fazer toda a diferença. Sabe por quê? Porque o chocolate acaba. Porque o presente acaba. E o chocolate, a ceia, o presente, não vai poder estar conosco nos momentos mais difíceis da nossa vida. E Jesus vai estar. Porque Ele é o amigo verdadeiro. Ele não está com a gente só nos momentos felizes, alegres, não. Ele está em todos. E principalmente nos momentos difíceis. Para nos ajudar. Para nos consolar. Para nos fortalecer. Para nos guiar. E para nos moldar. E aí de repente apareceu uma multidão, né, com o anjo do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele ama. Então, tudo isso aconteceu por minha causa e por sua causa. Talvez muitas vezes, nas suas crises existenciais, nos momentos de guerra, você pense: poxa vida,
para que eu vim a essa terra? Só faço coisa errada, eu só faço sofrer, as coisas para mim não dão certo. Eu vejo tanta gente que é feliz, que prospera, e eu não consigo. Parece que existe uma barreira, existe algo que atrapalha que eu venha conseguir meus objetivos. Pode ter certeza que Jesus veio porque Ele te ama. Ai, pastor, mas ele nasceu, ele viveu faz quase 2000 anos. Pois é, mas a sua morte e ressurreição, ela vem surtindo seus efeitos de geração em geração. E se você tem vida hoje, é porque Ele te ama. É porque Ele quer um futuro abençoado para você. É porque Ele quer sim mudar a sua história. Então, quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. E eles foram, se encontraram com Maria e José e a criança, ainda deitado na manjedoura. E vendo isso, compartilharam com eles o que tinha acontecido. Então, passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, eles levaram Jesus, o menino Jesus, para apresentá-lo ao Senhor. Chegando em Jerusalém, havia um homem chamado Simeão, que esperava a consolação de Israel, e ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que ele não morreria antes de ver o Cristo. Essa promessa, ela se estende a cada um de nós. Que nós possamos ter essa busca de termos um encontro real com Cristo em vida. Assim como Simeão se encontrou com o Salvador, nós também poderemos encontrar. De preferência que este encontro seja o mais breve possível, porque ninguém se encontra com Jesus, permanece com a vida da mesma forma. Todos aqueles que se encontram com Jesus têm as suas vidas completamente abençoadas, completamente transformadas. E aí, querido, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: meus olhos já viram a tua salvação, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Aleluias. É por isso, queridos, que aquela terra é amada por muitos e odiada por outros, porque foi lá o local onde Deus escolheu para que o seu filho viesse ao mundo e viesse trazer luz a todas as nações da terra. É por isso que a Bíblia diz: bendito aqueles que abençoam Israel e malditos aqueles que amaldiçoam. Deus diz para Abraão: todas as famílias da terra serão benditas em ti. E aí havia também lá uma profetisa chamada Ana, viúva de 84 anos, que dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Então, eu já vou encerrar. Nós estamos chegando no Natal. Logicamente que a gente deve sim se reunir com a família. Quem pode deve sim trocar os seus presentes, expressar a sua gratidão, o seu reconhecimento pelos familiares e amigos. Mas primordialmente, que não venha faltar Jesus nas nossas vidas e nos nossos corações. Em uma sociedade, infelizmente, cheia de maldades, de perversidades, de sentimentos que não fazem parte daquilo que Deus planejou para a gente, cheio de invejas, de fúrias,
né, de perversidade, mas que Jesus, ele, a todos os dias, ele possa brotar no nosso coração, e ele possa fazer morada. Apocalipse capítulo 3 e versículo 20 diz: eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro, eu vou morar com você, e eu vou fazer uma festa todo dia, e um banquete, né? E é um banquete que não engorda, viu? A gente fala de banquete hoje, cada um olha logo para a barriga, né? Essa barriga, o que ela cresce? Não sei para quê, né? Só para denunciar que a gente come demais, né? Mas o banquete que ele quer fazer, a festa que ele quer fazer, não engorda, né? Não tem glicemia, não tem colesterol, não tem gordura, não tem nada disso, porque é um banquete espiritual. É a gente poder todo dia, a gente festejar sentimentos bons que ele coloca nos nossos corações, e a gente poder ver que a gente foi esvaziado de todo sentimento ruim que o próprio inimigo foi colocando nas nossas vidas ao longo dos tempos. Pessoas ensinaram palavrões para a gente, pessoas nos ensinaram a odiar, outras vieram e nos ensinaram a não perdoar, outras vieram e nos feriram, nos machucaram, nos magoaram, nos interpretaram mal, nos caluniaram, nos acusaram. Outras nos viram em aperto e não nos ajudaram, né? A parábola do bom samaritano vai dizer, né, que o homem estava lá caído, né? Passou o sacerdote, passou o levita e ninguém ajudou ele, né? Mas Deus enviou alguém para sarar, para curar e para tratar as feridas daquele homem. Pode ter certeza, pode ter passado diversas pessoas na sua vida, se elas não trouxeram contribuições para sarar a tua alma, para tratar o teu coração, pode ter certeza que o próprio Senhor, ele vai se encarregar de fazer isso. Ele vai se encarregar de cuidar de você, de cada um de nós. Então, queridos, um Feliz Natal muito abençoado. Que a presença de Jesus esteja todos os dias sobre a vida de cada um de nós. Mas se Deus quiser, quinta-feira, nós voltamos com a nossa... Aliás, nem sei o dia, se vai ser quarta ou quinta, mas você vai receber a notificação aí, tá bom? Então, que Deus abençoe, uma semana maravilhosa, um final de ano extraordinário, em nome de Jesus, amém.